Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Que privilégio poder estarmos aqui juntos mais uma vez. Este momento de comunhão, onde podemos celebrar ao Senhor com alegria. Pode baixar um pouquinho. Onde podemos juntos declarar que nós estaremos na presença dEle, que o louvaremos independente das circunstâncias. É certo que nas nossas vidas, muitas vezes, nós não conseguimos entender que as circunstâncias ao nosso redor, elas não forjam o nosso caráter, elas simplesmente o revelam. E Deus, em todo momento, Ele quer usar essas circunstâncias para nos fortalecer, para nos fazer mais próximos dEle, e que nesse dia, nosso coração possa, assim como cantamos, possa realmente entender que Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas, que a sua vontade é soberana, que o seu amor é infinito, que a sua graça não tem fim, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, sendo elas a causa de não sermos consumidos. E que o nosso coração grato a esse Deus possa, assim como o Alessandro já ministrou aqui no início, possa decidir a viver uma vida na presença dEle. Não apenas alguns momentos, não apenas nos dias de culto, às quartas, aos domingos, não, mas em todos os momentos, fazermos com que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Quero dar o bem-vindo a todos em nome da IBN Pinhais, dizer da alegria do nosso coração em tê-los aqui conosco, a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, é um privilégio tê-los conosco, que o Senhor possa abençoar o seu coração aí onde você está, assim como tem abençoado o nosso aqui, e que essa noite seja uma noite onde a graça, o amor e o favor do Senhor possa se manifestar tremendamente na sua vida, e que você possa entender um pouco mais a respeito do propósito e da maneira que Deus age através do seu Espírito nas nossas vidas e para com as nossas vidas. Amém? Eu queria falar com os irmãos nessa noite um pouco a respeito da função das adversidades. Essa semana tive uma perca irreparável, morreu uma tia minha, Norimar, esteve aqui conosco no ano atrasado, e aprove ao Senhor convocá-la para fazer parte da Igreja Triunfante. A partir de agora ela nos espera também na eternidade, para aquele dia que Jesus prometeu, que cearia conosco nas bodas do Cordeiro. Ela está agora em Cristo, descansando, com as obras, as quais praticou em abundância, que a seguiram. Certamente nos encontraremos naquele dia na eternidade. Ouvi um testemunho há pouco, dos familiares lá de Rondônia, para onde o corpo foi. Ela estava aqui em Apucarana, no Paraná, o corpo foi trasladado para Rondônia, e alguns parentes comentaram com a minha esposa, que nem no dia do casamento dela, ela esteve tão bonita quanto estava dentro do caixão. Minha cunhada, irmã da pastora Mônica, trabalha na área da saúde, e falou para minha irmã, e ficou impressionada, que ela não estava nem com a aparência de quem estava dormindo, apenas de quem estava com os olhos fechados. O médico disse que a morte foi uma coisa extraordinária, calma, tranquila, que ela simplesmente morreu, sem gemer,
sem se remexer, sem ficar sofrendo. E a palavra do Senhor diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E através da vida, assim como da morte da Norimá, o Senhor foi glorificado e está fazendo algo extraordinário. E eu louvo a Deus por isso. Por isso, nesses momentos de adversidade nas nossas vidas, nós sempre, como seres humanos, como falhos que somos tentados a nos esquecermos de tudo que Deus fez por nós, a nos esquecermos de como Ele conduziu as nossas vidas até aqui. Nós somos sempre tentados a olharmos para as circunstâncias ao nosso redor e nos esquecermos dos milagres, da alegria, do favor, de tudo o que Ele fez para com as nossas vidas, e permitimos que as circunstâncias nos seguem. Achei interessante a minha esposa falando a respeito disso. Obrigado, querida. Ela disse que, conversando com a mãe dela, irmã dessa tia que faleceu, ela disse: mãe, Deus foi bom demais conosco, deixando o Norimar conosco 57 anos, salvo engano, faria aniversário agora dia 10, não era nem para ela ter sobrevivido quando pequena, por causa de algumas doenças, alguns problemas. Há 10 anos atrás, quase 11 anos atrás, por causa de um câncer na mama, ela foi ao médico e o mastologista disse: você tem 6 meses de vida, não chega a 8. Ela fez a mastectomia, retirou a mama e teve uma experiência com Deus enquanto isso, de forma que não precisou fazer químio, não precisou fazer rádio, não precisou de absolutamente mais nada. O câncer foi totalmente extirpado e o Senhor deu mais 10 anos de vida para ela. Então ela disse: temos apenas que agradecer ao Senhor. Certamente, nesses últimos 10 anos, Deus fez coisas extraordinárias através da vida daquela mulher, e eu louvo a Deus. Certamente os céus estão em festa. Acordei na sexta-feira, minha esposa me ligou, quando eu atendi o telefone, ela disse: os céus estão em festa. Não existe legado maior, não existe herança maior. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos ouvindo pela internet, não existe uma herança maior que você possa deixar para os seus filhos, para os seus entes queridos, do que a segurança de que nós haveremos de passar a eternidade juntos em Cristo Jesus. A vida é feita assim, de momentos bons, de momentos ruins, de altos e baixos. E eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite, que fique bem gravado: tenham muito cuidado com os bons momentos, porque nos momentos ruins nós sempre nos aproximamos mais de Deus. Deus sempre usa os momentos difíceis. Por isso Eclesiastes, quando Salomão escreve Eclesiastes, em Eclesiastes ele diz: olha, é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, porque a morte é o destino de todos, mas nós não paramos para pensar nisso. E quando essas circunstâncias acontecem, quando as dificuldades acontecem, quando as dificuldades vêm nas nossas vidas, nós paramos para pensar
nós paramos para pensar como eu poderia ter feito de melhor, o que eu poderia ter feito de melhor. Fiquei muito feliz de ver uma postagem da minha esposa no grupo da família, onde ela disse: eu estive presente nos últimos momentos de preparação dela para o retorno da casa do Pai. Que você possa viver, que nós possamos viver todos os dias das nossas vidas com essa convicção a respeito de cada um dos que estão ao nosso lado. De cada um. Nós nunca saberemos quando será o último momento, a última despedida. Nunca saberemos quando será o último beijo, o último abraço. Nunca saberemos. Ou nunca sabemos. Muitas vezes até que seja tarde demais. Será que se você nessa noite perdesse um ente querido, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu cônjuge, esposo ou esposa, será que você estaria tranquilo dizendo, como eu ouvi minha esposa dizer, o último sorriso dela foi para mim, o último abraço foi bem apertado, o último almoço, a última janta que eu fiz, dei o meu melhor, o último carinho? Nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos viver de uma forma que qualquer um que venha a partir para a eternidade do nosso lado, nós possamos estar com a nossa consciência tranquila, de que não ficamos devendo nada daquilo que éramos responsáveis para com a vida dele. Você está fazendo o seu melhor por aqueles que estão ao seu redor? Não existe dor maior do que a dor do remorso, de você olhar e dizer, puxa vida, eu poderia ter feito melhor. Um cuidado que você poderia ter tido e não teve, um carinho que você poderia ter feito e não fez, um agrado, uma oração. Que a cada dia, você e eu estejamos prontos para encararmos a adversidade. E sabermos de uma coisa, a adversidade ela tem uma função nas nossas vidas. Ela é necessária, inclusive, nas nossas vidas. Deus, Ele trabalha em favor de seus filhos, em favor daqueles que nele esperam, de uma forma especial no meio da adversidade. Ele mesmo foi quem declarou isso, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então vamos aprender um pouco nessa noite, de uma forma breve, haja vista que ainda vamos cearmos, vamos aprender um pouco sobre a função da adversidade. E eu escolhi para isso 2 textos, somente para nos situar, para nos direcionar, ou para nos balizar nesse entendimento. Texto de Jonas, vamos ler o versículo 15, dos versículos 15 até o 17 do capítulo 1, do livro de Jonas. Amém? E agora nós vamos poder ter aqui também, porque o programa que usamos, que é gratuito, não tinha as Bíblias, agora atualizou e agora tem. Diz assim a minha tradução, a Nova Versão Internacional, essa que vocês acompanham também aqui atrás de mim. Jonas capítulo 1, versículos 15, 16 e 17.
Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos ler um outro texto em Êxodo, no capítulo 13. Êxodo capítulo 13, vamos ler os versículos 17 e 18. Uma outra circunstância adversa que nos trará também bons parâmetros para ponderarmos nessa noite. Diz assim: quando o faraó deixou o povo, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Esta é a tua palavra nessa noite. Temos louvado o Senhor, temos com o nosso coração bendizido ao teu nome, e nós queremos, Senhor, nessa noite declarar que não há no nosso coração espaço para nenhum outro Deus além de ti. Queremos a cada dia caminhar na tua vontade, no teu propósito. Queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e clamamos nessa noite: fala aos nossos corações. Queremos entender a tua palavra, queremos entender um pouco mais das circunstâncias, das adversidades da nossa vida, porque sabemos que sobre todas essas coisas o Senhor está no controle, e queremos, Pai, que a tua vontade, não a nossa, se estabeleça plenamente nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, esse exemplo do peixe e esse exemplo do deserto são 2 exemplos de como Deus age no meio da adversidade. Como que Deus trabalha no meio da adversidade para cumprir nas nossas vidas, a vida daqueles que decidiram entregar os seus corações, o controle das suas vidas nas mãos dele. Como que Deus trabalha? Percebam nesse texto de Êxodo, por exemplo, que existiam 2 caminhos para o povo de Israel. Uma rota chamada Via Maris, que era caminhar pela beira do mar para chegar à terra prometida. Era uma rota muito fácil, era uma rota onde tinha abundância de alimentos, onde tinha abundância de água, uma rota mais fácil segundo o próprio texto, mas não era a rota que o povo precisava pegar, porque muitas vezes o caminho mais fácil é o mais perigoso de todos, e nós muitas vezes olhamos apenas dessa forma, queremos pegar o caminho mais fácil, queremos a forma mais fácil de resolver os problemas, mas Deus conhece todas as coisas, e como Deus conhecia o coração daquele povo, Deus falou: olha, esse povo não vai dar conta de encarar a rota dos filisteus, que eram o povo que moravam na rota próxima ao mar. Eles vão se deparar com a guerra, e aqui, parafraseando sobre o texto, eles ainda não tiveram experiência comigo o suficiente para saber que eu vou dar a vitória a eles em todas as circunstâncias. Era isso que Deus estava falando. A rota fácil levava eles a uma experiência para a qual eles não estavam preparados. Apesar de ser uma rota mais fácil,
mas eles precisavam de uma intimidade maior com Deus para trilhar o caminho mais fácil. Porque um caminho mais fácil, ele exige, como eu disse para vocês há pouco, ele exige um maior cuidado e ele exige um maior preparo. Quando nós falamos espiritualmente, nós somos muito mais tentados nos elogios, nós somos muito mais tentados na fartura, como eu já tenho falado a exaustão aqui com os irmãos, do que na escassez, do que somos nos desertos da vida. Então nós precisamos estar atentos, e Deus vem e fala com o povo de Israel exatamente isso. O caminho mais curto era o caminho onde eles se defrontariam com uma guerra, e eles ainda não estavam preparados para aquilo. Por isso, com um propósito bem definido, Deus os levou pela rota do deserto. Para quê? Com um propósito. Assim como Jonas foi jogado ao mar com um propósito. Aquilo que parecia ser o fim, aquilo que parecia ser um fim trágico para um profeta que havia fugido de praticar, de fazer, de executar a vontade de Deus, Deus transforma em um propósito extraordinário, onde o coração de Jonas, a vida de Jonas, se converteria de uma forma totalmente diferente para cumprir o propósito de Deus. Então as adversidades, elas são apenas uma ferramenta pelas quais Deus molda as coisas nas nossas vidas para melhor, onde Deus vem fazer com que a vontade dele se estabeleça. Então quando a adversidade vem, e a palavra do Senhor diz que não vem sobre nós nenhuma provação que seja maior do que as nossas forças, saiba de uma coisa e lembre-se disso: ela só virá durante o tempo e a proporção que Deus já determinou, desde que você permaneça fiel. É claro, queridos, que apesar de Deus estabelecer um tempo, esse tempo também depende de você. Porque a vontade de Deus era que o povo passasse ali no deserto 2 anos. E o povo, por causa da sua incredulidade, como eles não conseguiram estar preparados em 2 anos, eles precisaram de mais 38 anos. Exatamente por causa da incredulidade. Porque o texto fala que em 2 anos aproximadamente, o texto não fala, mas era o percurso que nós vemos ali pelas entrelinhas, aproximadamente 2 anos eles levaram para chegar até o limite, para entrar na terra prometida, quando Josué envia os espias. Mas o povo, apesar de ter visto vários milagres, a operação, o agir de Deus, abrindo o mar vermelho, fazendo água jorrar da pedra, mesmo assim eles ainda não acreditaram que Deus era poderoso para dar a vitória para eles na guerra contra os gigantes. E aí Deus falou: maravilha, vamos então passar mais um tempo no deserto para que você possa ser treinado melhor. E ele foi treinar os filhos daquela geração. Assim também Jonas não queria levar a palavra de Deus aos ninivitas, porque era um povo terrível. Os ninivitas eram um dos piores povos, de todos os povos daquela região. Os ninivitas eram um dos piores, um povo que não fazia reféns, um povo que não deixava ninguém vivo quando eles atacavam, esfolavam as pessoas vivas. Dizem os historiadores que eles pegavam e os seus prisioneiros de guerra, eles arrancavam o couro inteiro com a pessoa viva e colocavam em cima de formigueiros. E quando o Senhor fala para Jonas, dizendo: vai lá pregar para Nínive, porque senão ela vai ser destruída, Jonas decide executar juízo sobre Nínive de forma atravessada, né? Ele diz: não, se Deus quer me usar para trazer livramento, eu fujo, e Deus vai destruir aquele povo, porque eles não vão ouvir a palavra, e não ouvindo não poderão se arrepender. Mas Deus leva Jonas ao coração daquele grande peixe, e faz com que ali naquele lugar, ele aprenda algumas lições,
e ele prepare o melhor sermão que Nínive poderia ouvir, lá na barriga do peixe. Então, determinadas lições, nós só aprendemos na prática. Existem algumas coisas das nossas vidas que nós não aprendemos de outra forma, a não ser na prática. Existe até o ditado popular, né? Diz, não, tem que quebrar a cara, senão não aprende, né? Existem algumas coisas que de fato é assim. Pela dureza do nosso coração, pela nossa dura cerviz, ou seja, cerviz é a cervical endurecida, que não consegue fazer a cabeça baixar, nesse sentido de se curvar, de aprender, de querer aprender com os outros, de querer dar ouvidos aos conselhos. Então, muitas vezes, nós precisamos passar pelas circunstâncias para nós aprendermos a depender mais de Deus, para nós aprendermos a termos mais comunhão com Deus, para nós termos experiências melhores com Deus. Ninguém aprende a dirigir sem ser na prática. Você pode estudar do jeito que for, principalmente andar de bicicleta, você pode ser o maior físico, matemático, entender de todos os tipos de equilíbrio, como é que as coisas se equilibram. Se você pode estudar tudo que pode estudar sobre movimento centrífugo, né, da roda, e o movimento que faz com que as rodas se mantenham de pé ali e não caia quando está em movimento. No momento que você subir na bicicleta, que tentar andar, você vai cair do mesmo jeito se você não praticar. É preciso da prática. É impossível alguém aprender algumas coisas a não ser na prática. Assim também a dependência de Deus. Nós só aprendemos a depender de Deus quando as nossas forças se acabam, quando as nossas possibilidades se encerram, quando nós olhamos para as circunstâncias e vemos que nada podemos mais fazer. Afora isso, nós estamos sempre achando que conseguiremos fazer alguma coisa. Nós achamos sempre que Deus é o nosso auxiliar, que nós vamos fazer e Ele vai nos ajudar. Nós não achamos que nós precisamos tão somente fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o propósito de Deus, e que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, essa lição da dependência de Deus, essa lição da intimidade com Deus, nós só vamos aprender na prática. E muitas vezes os peixes estão aí para nos engolir, os desertos estão aí para nos fazer aprender. Então, nós precisamos entender que nessas circunstâncias, o agir de Deus, Ele vai sempre nos levar para um patamar melhor, para um lugar melhor, para uma segurança melhor. Porque nós vemos e nós sabemos, conforme a palavra de Deus, e já disse um certo pensador chamado William, ele dizia, olha, as feridas de Deus, elas curam, mas os beijos do pecado, Ele mata, ou eles matam. É totalmente diferente. Foi isso que o Senhor disse ao povo de Israel, olha, Ele fez a ferida, e Ele vai fechar a ferida. Ele sabe o que está fazendo, por isso Ele sabe o que está fazendo na sua vida, Ele sabe o que está fazendo na sua casa. Nós precisamos aprender o mais rápido possível. As tribulações, elas funcionam para as nossas vidas como estruturas de aço na edificação do nosso caráter. Nós não seremos de forma alguma soldados valentes, homens e mulheres destemidos na confiança, na esperança, na fé, na ousadia, sem que tenhamos sido forjados no meio da tribulação, da dificuldade, da adversidade. Por mais que você acredite, que você já tenha uma certa intimidade com Deus, saiba de uma coisa, sempre as adversidades colocarão você num lugar melhor, se você mantiver a sua vida no altar, e a sua obediência inegociável diante de Deus. Então Jonas foi enviado ao coração do grande peixe, ali ao ventre daquele grande peixe,
para preparar o sermão para Nínive. Já dizia um pensador chamado Thomas. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Para que nós aprendamos algumas lições, nós somos enviados para esses lugares difíceis, para situações difíceis. Vejam lá, em Jonas mesmo, no livro de Jonas, no capítulo 1, ainda no capítulo 2, no versículo 9, veja a conclusão aqui, Jonas, só o finalzinho do versículo 9 do capítulo 2 de Jonas. Ele estava aqui, lá dentro do ventre da baleia, tá? Ele estava lá dentro do ventre da baleia. Lá no ventre da baleia, creio eu, que Jonas pensou o seguinte: eu mereço morrer. Eu mereço morrer. Eu desobedeci o Senhor. Eu não cumpri aquilo que Deus falou para que eu fizesse. E agora Jonas estava, vamos dizer, no mesmo patamar dos ninivitas. E podia então entender isso que diz no versículo, finalzinho do versículo 9. Ele diz, o versículo 9 ele começa dizendo: mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifícios a ti, e o que prometi cumprirei totalmente. Aí ele faz a promessa para Deus, fala: não, Deus, me livra dessa, que assim como o Senhor, parafraseando sobre o texto, terá misericórdia de mim, eu também terei dos ninivitas, e vou lá pregar para eles. Era isso que ele estava dizendo. Ele diz: eu vou cumprir totalmente o que eu estou prometendo para o Senhor. E ele termina dizendo: a salvação vem do Senhor. Pode até ser que seja por intermédio da sua vida, das nossas vidas. Pode até ser que o bem do Senhor para a vida de alguém passe por seu intermédio, mas cuidado para que o seu coração não se ensoberbeça e você acredite que é você que é o bom, que é você que pode, que ajuda bem as pessoas, que é você quem consegue fazer isso ou fazer aquilo, porque não, é Deus quem age através das nossas vidas. E Jonas então reconhece isso, e lá no ventre da baleia, ele simplesmente reconhece que a salvação que os ninivitas precisavam, vinha das mãos do Senhor, assim como a salvação que ele precisava, assim como a salvação que você e eu precisamos, vem das mãos do Senhor. Foi no deserto que o povo de Israel conheceu Jeová Jirê, o Deus da provisão. Foi lá no deserto que eles receberam o maná do céu. Foi lá no meio do deserto que eles puderam comer carne como nunca tinham comido na vida. Segundo o texto da palavra, até sair pelos narizes. No meio do deserto. São nas dificuldades da nossa vida que Deus se revela de uma forma mais extraordinária. Então não queira fugir das adversidades, mas queira aprender com elas, queira entender exatamente o que Deus quer, o que Deus faz, porque não é errado você querer entender, queridos, qual é a vontade de Deus para você no meio das circunstâncias. Não, o problema é nós querermos que Deus mude as circunstâncias, independente de conhecermos a vontade dEle. A palavra diz que Paulo tinha um espinho na carne. Há muitas especulações, mas não sabemos exatamente o que era. O certo é que a palavra do Senhor diz que Paulo orou 3 vezes a Deus, pedindo para que Deus o livrasse daquele espinho na carne. E o Senhor vem para Paulo e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu imagino a alegria de Paulo quando ele ouviu a respeito disso. E ele disse: agora, de bom grado, eu vou celebrar, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Será que você e eu temos aprendido essa lição? Que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas vidas, na nossa fraqueza? Será que o deserto tem nos ensinado a depender mais de Deus? As dificuldades têm nos ensinado a depender mais de Deus?
porque é esse o propósito de Deus. E eu já li várias vezes com vocês o texto lá de Deuteronômio 8, onde Deus vem explicando para o povo de Israel, isso que eu estou falando para vocês. Antes de morrer, Deus, através de Moisés, reúne o povo e fala: olha, eu vou relembrar vocês a respeito do que aconteceu até aqui, e Moisés começa a contar a história, como é que tudo aconteceu, e Moisés começa a trazer um ponto de vista de Deus para aquele povo, de tudo aquilo que eles estavam vivendo. E era esse o desejo, e é esse o desejo do meu coração nessa noite, que nós possamos entender o ponto de vista de Deus para essas circunstâncias que nós estamos passando, quer seja de doença, quer seja financeira, quer seja emocional, conjugal, não importa quais sejam as dificuldades, há um ponto de vista de Deus, e Deus quer tratar o nosso coração. Deus tem um propósito. Essa adversidade, esse problema, essa dificuldade tem um propósito, tem uma função para a sua vida, tem uma função para as nossas vidas. Nessa ocasião, o povo já havia passado pelo deserto, e daqui em diante eles já apenas atravessariam o rio Jordão para entrar na terra prometida. E o Senhor vem falando com o povo através de Moisés, falando: olha, agora vocês, estou ainda parafraseando sobre o texto, vocês estão caminhando no deserto, a coisa está difícil, vocês dependem do maná, vocês dependem de água amarga se tornar doce, vocês dependem da nuvem para não terem insolação durante o dia, dependem da coluna de fogo para ter aquecimento durante a noite. Mas agora tomem cuidado, porque vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Era como se Deus estava dizendo: se vocês achavam que era difícil no deserto, vocês não sabem o que é viver na bonança. E aí Deus começa a tratar o povo, a chamar o povo a um entendimento do perigo que agora seria eles entrar numa terra onde não precisava nem irrigar, uma terra onde estava toda plantada. A região que o povo de Israel estava entrando era uma região que estava toda plantada, cultivada, as plantações todas prontas, as cidades todas prontas, as casas toda mobiliada. Agora o povo era só entrar, tomar conta. Ouro, prata, vestes, pedras preciosas, tudo estava lá. Era só eles entrarem e tomar posse. A vitória já estava garantida. E aí Deus fala para ele: agora é que a coisa fica perigosa. E esse texto está inserido exatamente nesse contexto. Vamos ler a partir do versículo 1, só para ficar mais fácil, até o versículo 3. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam e multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o Senhor continua falando para eles, falou: olha, as roupas de vocês não se envelheceram, não se rasgaram, os chinelos de vocês, os calçados de vocês não se desgastaram, durante esses 40 anos vocês caminhando com calçado aí, sem se desgastar. Deus diz: mas agora, a tendência é quando vocês entrarem na terra prometida, vocês se esquecerem de tudo o que o Senhor fez por vocês. E o Senhor diz: o que eu fiz com vocês foi com um propósito, para provar, para mostrar para vocês o que estava no coração de vocês, para saber se vocês obedeceriam ou não. E não é diferente na sua vida e na minha vida. Muitas vezes, penso eu,
Quando Deus nos vê orando, desesperado por uma prosperidade, por algumas coisas que nós clamamos, pedimos e não conseguimos muitas vezes, Deus olha para nós e fala: você acha que está difícil sem ter isso? Você não tem noção como seria a sua vida se já tivesse dado isso a você. Porque antes de nós crescermos materialmente, nós precisamos crescer espiritualmente, de forma que o nosso caráter seja forjado, para que com intimidade com Deus, nós possamos entrar na terra prometida, e nós possamos reconhecer que a salvação vem do Senhor. Deus, na sua palavra, Ele tem inúmeras passagens, para demonstrar o cuidado dEle, para demonstrar que Ele estaria conosco. Então guarde isso no seu coração, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo das adversidades. Meu Deus, se isso acontecesse comigo, eu não sei o que eu faria. Eu sei, eu dependeria de Deus. Não sei se eu aguentaria. Aguentaria, porque o Senhor é quem me sustenta. Nós precisamos entender isso. Vejam que o Senhor fala a esse povo de Israel, algumas centenas de anos depois, Isaías 42, versículo 16, Isaías 42, versículo 16, o Senhor vem dizendo ao povo que Ele continuaria conduzindo eles, que Ele era o Deus que os conduziria. Versículo 16, do capítulo 42, do livro do profeta Isaías: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles, e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Essa é uma segurança que o Senhor traz para você e para mim. Ele estará conosco, Ele nos conduzirá, Ele não nos abandonará, assim como Ele prometeu, Ele cumprirá. Vá um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 43, o versículo 16, do capítulo 43, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que faz saírem juntos os carros e os cavalos, os exércitos e seus reforços, eles jazem ali para nunca mais se levantarem. Exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho nos ermos. Você acha que é problema, que o seu deserto é problema para Deus? Se fosse na linguagem de hoje, o Senhor estaria dizendo para você assim: eu vou asfaltar o deserto para vocês, fiquem tranquilos, o que vocês precisam é tão somente obedecer, porque o deserto não é problema para Deus, as dificuldades não são problemas para Deus, estar na barriga de um peixe não é problema para Deus. O problema, queridos, é a nossa incredulidade, o problema é a nossa dura cerviz, o problema é a nossa dureza de coração. Ele faz veredas, Ele abre um caminho nas águas violentas. Esse é o nosso Deus. No meio das águas violentas, Ele diz: eu abro um caminho no meio dessas águas agitadas. O Senhor, aquele que fez um caminho pelo meio do mar e uma vereda pelas águas violentas. Nosso problema não são as circunstâncias, as adversidades ao nosso redor. Elas têm uma função. Elas têm uma função. Ele tem um caminho no meio da tempestade. Ele falou através de Naum, lá no capítulo 1 e o versículo 3, ele diz que o Senhor tem um caminho no meio da tempestade. Talvez hoje você esteja vivendo uma tempestade. Talvez a sua casa, a sua vida, suas finanças, seus negócios, sua família esteja vivendo uma tempestade.
Eu quero dizer para você, se você se achegar ao Senhor, se você decidir ouvir a palavra de Deus, se você decidir abrir o seu coração para a vontade de Deus, você verá, você reconhecerá esse caminho, e Deus irá conduzi-lo por esse caminho. Ele quer conduzir você, Ele quer guiar você por um caminho que você nunca passou, caminho da dependência, um caminho da obediência, um caminho que vai levá-lo a experimentar o melhor de Deus. Vamos ler o último texto. Quero encerrar lendo essa passagem com vocês, de Isaías capítulo 49. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Isaías capítulo 49, versículos 8 e 9. Diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. No momento certo, diz o texto, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei de você uma aliança para o povo. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Não há tempestade difícil demais para Deus. Não há deserto que você possa atravessar que Ele não esteja com você. Não há profundezas que você possa se meter que Ele não possa ali manifestar a graça dEle, manifestar o amor e o favor dEle. As adversidades têm uma função na sua vida, tem uma função nas nossas vidas. Se você nessa noite entender que o Senhor é o Deus que usa essas circunstâncias para fazer com que o seu coração se volte cada vez mais para Ele, para fazer com que a sua vida se volte para os caminhos dEle, para fazer com que em todos os momentos o seu coração se quebrante na presença dEle, você encontrará o caminho que Ele tem para você no meio da tempestade. Feche os seus olhos. Hoje é o dia de você reconhecer que a salvação vem do Senhor. A salvação para a circunstância que você está vivendo, para os seus problemas, vem do Senhor. Ele já garantiu a você e a mim que Ele estaria conosco, que Ele nos conduziria, e que o caminho pelo qual Ele nos conduziria é um caminho pelo qual nós nunca tínhamos passado, ou nós nunca passamos, mas Ele está testando o nosso coração, Ele está testando a sua fidelidade, Ele está buscando realmente arrancar tudo aquilo que precisa ser arrancado das nossas vidas. Ele está querendo levar você a ter uma experiência com Ele, uma experiência prática, não apenas de ouvir falar, mas fazer como Jó, que no meio de toda aquela adversidade, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No meio de toda aquela desgraça, no meio de todo aquele sofrimento, Jó ergueu os olhos e pôde reconhecer o Senhor, caminhando com Ele, no meio de toda aquela dificuldade. E ele disse: portanto, agora eu me abomino no pó e na cinza, porque ele reconheceu que o Senhor estava com ele. Saiba de uma coisa: o Senhor está com você, você não está só. Se você entregou a sua vida nas mãos dEle, se você tem buscado caminhar conforme a vontade dEle, você não está só. Essa tribulação, essa adversidade, esse problema, ele só tem uma função: fazer você depender mais daquele que é o soberano da sua vida, aquele que é o soberano de toda a terra. Então decida derramar-se nos braços dEle.
decida jogar-se, depender totalmente dele, porque a salvação vem única e exclusivamente do Senhor. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Deus, eu não conheço as dificuldades e os problemas que cada um tem passado, mas a tua palavra diz que o Senhor conhece cada um deles. A tua palavra nos garante que o Senhor é o Deus que caminharia conosco, que nos conduziria segundo a tua palavra, Pai, que estaria conosco na adversidade e que faria a diferença nas nossas vidas, no meio das circunstâncias, que o Senhor é o Deus que faria com que no meio do deserto um caminho fosse aberto, Pai. E nessa noite eu quero apresentá-los diante do Senhor. Deus, que a tua palavra possa se cumprir plenamente na vida de cada um deles, que eles possam olhar, Deus, e ainda que não perceba, ainda que não sinta, ainda que não veja, eles possam crer que o Deus que prometeu que estaria com eles, que no tempo favorável responderia, que no dia da salvação o ajudaria, que guardaria e que faria com eles uma aliança, e que eles seriam os representantes dessa aliança para o povo, Pai. Que eles possam ter essa convicção de que isso se cumprirá nas suas vidas, de que em meio à dor, em meio ao sofrimento, no meio das doenças, da morte, no meio da tempestade, no coração ou no ventre do peixe, Deus, o Senhor estará conosco, e nós experimentaremos da salvação que vem do Senhor. Por isso, Deus, que as nossas vidas sejam fortalecidas nessa noite, que o coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, que nessa noite te ouvem, ó Espírito Santo, que sejam fortalecidos, e que nos momentos difíceis eles possam lembrar, Senhor, que o Senhor os está treinando, para que eles possam realmente, Deus, se levantarem como pessoas que restaurarão os antigos lugares assolados, Pai. Aqueles que vão dizer aos que estão em prisão que saiam, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que se levante um povo, Senhor, experimentado na tua presença, um povo, Senhor, que sabe defender de ti, um povo, Senhor, que não te louva apenas pelo que o Senhor faz, pelas bênçãos que recebem, mas um povo que te louva pela tua presença constante no meio dos desertos da vida, Pai, que reconhece o Senhor e o teu poder no meio das dificuldades, que falam como falou Moisés: se o Senhor não fores conosco, nós não iremos, Pai. Mas se o Senhor for conosco, nós não voltaremos atrás. O deserto não nos intimidará, as doenças, as enfermidades, a morte não nos intimidará. Marcharemos contra eles irresolutos, Senhor, sabendo que a salvação vem do Senhor. E que a tua palavra possa alcançar e ganhar o coração de cada um de nós nessa noite, e que possamos com alegria, tal qual o apóstolo Paulo, Senhor, poder dizer: sabendo que a tua graça nos basta, nós nos gloriaremos, nos alegraremos nas nossas dificuldades, porque sabemos que o Senhor é o Deus que está trabalhando em nós, através de cada uma dessas circunstâncias, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado, obrigado pela vida de cada um, e que a tua graça, Senhor, manifestada aos corações, possa continuar trazendo vida e fazendo, Senhor, com que a alegria esteja presente nos seus corações, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à dor, eles possam cantar: te louvarei, não importam as circunstâncias, te louvarei, e eles possam declarar que querem estar perto do Senhor, ainda que seja a dor que os una a ti, Senhor, ainda que seja a dor que nos una a ti, nós queremos sim, Senhor, viver esse momento, queremos viver, Senhor, tudo aquilo que tivermos que passar, Pai, mas nós encararemos os nossos desertos,
nós encararemos as dificuldades, Pai, com essa confiança de que o Senhor está conosco. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Mais perto queremos estar de Ti, Senhor. Se é o deserto que nos faz estar mais perto de Ti, se é o deserto, se é a dor, se é a dificuldade, se é a adversidade, se é por meio dessas circunstâncias que o Teu nome será glorificado em nós e através de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Declare isso ao Senhor. Diga para Ele que independente do lugar, que no meio do seu deserto você quer estar perto dEle. Oh, meu Deus, de Ti. Sim, Senhor, essa é a nossa oração. É esse o nosso desejo, esse o desejo do nosso coração, Senhor. E assim, Senhor, como entendemos nessa noite que a adversidade, ela tem uma função nas nossas vidas, e a função dela é nos levar para mais perto de Ti, para termos intimidade contigo, Senhor. Dá-nos sabedoria e graça, para que em todas as circunstâncias, ainda que em meio à dor, ainda que em meio ao desespero, ainda que com o coração dilacerado, ainda, Senhor, que com o nosso coração compungido, nós queremos sim glorificar ao Teu nome e declarar, Senhor, que queremos estar mais perto de Ti. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa, e ainda que seja dor, nós, Senhor, glorificaremos o Teu nome e declararemos que o nosso coração, a nossa vida pertence a Ti e somente a Ti, Jesus. Você quer estar mais perto dEle? Quantos querem estar mais perto do Senhor? Levante uma das mãos. Então saiba de uma coisa: as dificuldades, as tribulações, as adversidades, elas têm o condão, elas têm a função mesmo de nos levar para mais perto de Deus, para nos fazer experimentar mais da graça dEle, para nos fazer experimentarmos mais do propósito dEle para as nossas vidas. Amém? Vamos, não sentem ainda, vamos estar ceando, vamos nessa noite nos lembrarmos do sacrifício de Jesus lá na cruz em nosso lugar, e que enquanto participamos do pão, enquanto participamos do cálice, nós possamos nos lembrar que foi por não voltar atrás, foi por não escatimar, como diz no espanhol, foi por não economizar da sua própria vida, que o Senhor se entregou em nosso lugar, e Deus deu o melhor que Ele tinha, para que nós pudéssemos ter nessa noite esse privilégio, e para que pudéssemos ter a confiança de que um dia Ele virá, nos levará para estarmos para sempre com Ele, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde as coisas velhas terão passado. Ele está nos aguardando para um momento como esse,
para nas bodas do Cordeiro nós experimentarmos uma nova vida na presença dele. Vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, vamos estar distribuindo a ceia e vamos estar ceando em nome do Senhor Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue. somente pelo sangue. Aleluia. E que nos lava dos pecados e nos traz restauração. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, eu parti bem com a voz de vocês. Façam isso quantas vezes vocês puderem agora. Essa noite, em memória do Senhor, nós participamos do pão, nós participamos do pão. Não é simplesmente ritual, não é simplesmente Ele virá para nos buscar, e nós experimentaremos aquilo que Ele é, porque a Bíblia diz que como Ele é, nós o veremos, e seremos tal qual Ele é. Por isso nessa noite, o nosso coração, com alegria, com júbilo, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus em nosso lugar, aquele que veio e passou pelo deserto da vida, aquele que foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu, para que você e eu tivéssemos a convicção de que o deserto, ele vai simplesmente cumprir uma função nas nossas vidas. Por isso participamos, por isso nos lembrando do corpo, do sacrifício de Jesus lá na cruz em nosso lugar, participemos todos do pão em nome do Senhor Jesus.
Aleluia, glorifica o nome do Senhor. A palavra diz que por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que vocês beberem em memória de mim, porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. E é isso que fazemos nessa noite. Nós declaramos com toda a convicção do nosso coração: Ele voltará. Ele voltará para buscar um povo separado, escolhido, um povo cujo coração determinou a viver e decidiu fazer com que a vontade do Senhor prevalecesse nas suas vidas. É para isso que nós nos reunimos, e é por isso que nós vivemos na esperança de que Ele virá para nos buscar. Lembrar os irmãos que está com o filme, se você não tirou ainda, tire, está tampadinho. Naquela noite, no momento em que Jesus pegou o cálice, Ele compartilhou com todos, inclusive com Judas, aquele que o estava traindo, que já havia negociado, porque o sangue dele foi derramado em favor de todos. Se você não tem um pacto, uma aliança com Ele, se o sangue dele não tem aplicação na sua vida, não é porque Ele negou a você, mas é porque você decidiu a não se aliançar com Ele. Porque Ele não negou a aliança nem para Judas, para ninguém. Por isso a palavra do Senhor diz que examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque a aliança foi proposta para todos, mas o efeito da salvação é para aqueles que aceitaram, para aqueles que disseram: sim, Senhor, eu quero o poder desse sangue, dessa aliança sobre a minha vida. Então, nos lembrando do sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz, no seu lugar e no meu lugar, para que nós pudéssemos ser mais do que vencedores sobre todas as coisas, participemos todos do cálice, no nome de Jesus. Dê uma palavra de gratidão a Ele nessa noite. Abra os seus lábios. Enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção, abra os seus lábios e agradeça a Ele. Olhe para as suas dificuldades, olhe para os seus problemas nessa noite, olhe para o seu deserto e veja o Senhor Jesus aí com você. Veja que Ele está caminhando com você. Veja que Ele está conduzindo você no meio dessa tribulação. Há um caminho no meio da tempestade. Há um caminho no meio da tempestade. Esse é o sangue. Esse é o sangue que nos justifica, que nos purifica, que nos renova, que nos transforma. Aleluia, aleluia. Cantemos todos juntos. Declare, se você é livre, declare isso nessa noite. Declare isso nessa noite. Sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu sou
aleluia. Senhor, estamos te aguardando. Estamos aguardando o dia em que o Senhor cumprirá a tua promessa de voltar, nos buscar, para estarmos para sempre contigo. Muito obrigado, Pai. Quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos, dos meus irmãos, que estão nessa hora aqui neste lugar, Senhor, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Pai, eu quero clamar para que essa convicção esteja no coração de cada um deles, e que no momento das suas dificuldades, das suas dores, eles possam se lembrar da tua promessa, de que o Senhor estaria conosco, e que no momento certo o Senhor virá, agirá e transformará todas as coisas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre vocês que estão aqui neste lugar, vocês que estão nos assistindo por esse vídeo nas mídias sociais, para toda a sua casa, em todos os seus negócios, em tudo aquilo que você for fazer. Que essa graça, esse favor do Senhor seja sobre a sua vida, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida. Próximo domingo nós estaremos aqui cultuando ao Senhor às 19 horas. No próximo domingo estaremos juntos aqui celebrando ao Senhor com alegria no nosso coração. Nós iríamos fazer no sábado, mas cancelaram os feriados de tudo, não é? E íamos acampar, fazer um acampamento, mas cancelaram os feriados, não é mais nem ponto facultativo. Nós vamos fazer no domingo à noite mesmo. E os irmãos que forem acampar, vamos acampar de sábado para domingo apenas. Amém? Deus abençoe a todos. Vão em paz, que o Senhor em Cristo os abençoe e os proteja em todos os seus caminhos, em nome de Jesus.